Boa noite. Também gostaria de agradecer à paróquia São Paulo Apóstolo, na pessoa de Monsenhor Roberto, por ter nos acolhido no dia de hoje, e agradecer a cada um dos alunos que aqui está, que veio participar dessa celebração, assim como nós combinamos aquele dia, né? É importante que vocês participem dessas celebrações de encerramento do semestre, principalmente porque nessas celebrações nós temos a oportunidade de colocar em prática muitas das coisas que aprendemos ao longo do semestre, como faremos na noite de hoje, em que vamos rezar as vésperas. Os alunos de segundo e terceiro ano já estudaram na teoria essa celebração tão bonita da igreja, mas nós não tivemos ainda a oportunidade de realizá-la na prática, e assim o faremos na noite de hoje, agradecendo a Deus por este semestre de 2011 que estamos concluindo. E desde já quero também agradecer ao Dom Paulo, o mosteiro de São Bento em Vinhedo, que tão gentilmente aceitou celebrar conosco nesta noite. E eu tenho certeza que a nossa celebração ganhará um brilho especial, porque no mosteiro de São Bento eles celebram todos os dias a oração das horas, das laudes, das vésperas, e ninguém melhor do que Dom Paulo para introduzir nesta primeira vez que celebraremos juntos a oração das horas. Então, depois dessa fala, que acabou quebrando esse clima de oração, deixe 2 minutinhos para cada um fazer silêncio no seu coração, preparando a celebração que irá ter início, e assim que o órgão começar a tocar, é o momento de todos levantarem para a disposição de entrar.
Lord
uma feliz ideia dos coordenadores de encerrar Desculpe. Deu para entender um pouquinho, pelo menos. Mas eu dizia, uma feliz ideia daqueles que coordenam o SEMUC de realizar esse momento de ação de graças no contexto do ofício de vésperas. E, infelizmente, nós nem sempre conhecemos todas as riquezas da nossa igreja, e a maioria de nós, católicos, quando ouvimos expressões do tipo ofício de vésperas ou ofício divino, parece que nos fala de algo estranho, algo do passado e de algo que é totalmente alheio a nós. Talvez alguns de nós tenhamos uma ideia de que o ofício, seja de vésperas ou qualquer uma das outras horas, é algo reservado aos religiosos, aos sacerdotes, e quase que algo reservado a uma elite da igreja. Primeiro que na concepção de Jesus, nem os religiosos nem os sacerdotes são a elite, mas os sacerdotes e os religiosos são aqueles que deveriam, pelo menos, se colocar no último lugar para servir a igreja. Mas essa oração que nós rezamos, ela é profundamente cristã, realmente é algo antigo, porque ela é anterior a Jesus Cristo, e Ele, quando assumiu a nossa humanidade, Ele assumiu tudo que era nosso, e assumiu também o modo de rezar do povo no qual Ele se encarnou, que era o povo judeu. E como bom judeu, Ele rezava, cumprindo uma profecia, digamos assim, do Antigo Testamento, que dizia que o justo reza 7 vezes. Vocês podem ver que muitas vezes no Evangelho, na narrativa da morte de Jesus, diz: era a hora sexta, era a hora nona, era o cair da tarde, era o amanhecer, logo de madrugada. Esses horários eram os horários que os judeus tradicionalmente rezavam, usando as palavras dos salmos. Se vocês perceberem, a maior parte do tempo que nós vamos gastar aqui juntos, exceto se o padre falar demais, mas a maior parte que nós vamos usar o nosso tempo é justamente com a Sagrada Escritura e de um modo especial com o livro dos Salmos, aquilo que a gente diz salmodia. A oração das horas é uma maneira que a Igreja encontrou desde os seus primórdios, mantendo a tradição judaica, mas depois tornando-a totalmente cristã, de honrar a Deus com o seu louvor, com as suas preces, com as suas súplicas, usando de forma mais abrangente o livro dos Salmos. E ao longo do tempo ela foi se organizando de maneira que essa oração atinge todas as horas do dia, de manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, à tarde, o final da tarde, que é as vésperas, as completas à noite e as vigílias durante a noite ou de madrugada. Obviamente nem todos podem rezar assim, então a Igreja destacou 2 momentos: as laudes, que significa o louvor matutino, e as vésperas, que é o que nós celebramos hoje, o louvor vespertino. O que é isso? O que é esse ofício? É uma intenção da Igreja de cumprir o mandamento do apóstolo que diz: rezai sem cessar. É a intenção da Igreja de tornar santas todas as horas do dia dos cristãos. É uma riqueza que nós, cristãos, deveríamos buscar, conhecer e rezar na medida do possível. É muito bonito você perceber que muitos grupos de leigos estão descobrindo essa oração de uma forma mais simples, de uma forma mais complexa.
Obviamente, nem todos os lugares teriam possibilidade de reunir tanta gente, de ter um coro bonito, músicos bons, uma música tão bem escrita e tão bem executada, mas pelo menos descobrir a riqueza da salmodia. Santo Agostinho usa uma expressão belíssima para falar sobre os salmos da igreja. Ele diz que os salmos colocam nos nossos lábios palavras que jamais nós teríamos ousadia de dirigir a Deus. Olha que coisa linda! Palavras que nós não teríamos ousadia de dizer a Deus, mas dizemos como o salmista. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, as riquezas da igreja são muitas. Nós não temos que procurar grandes criatividades para crescer na nossa fé, para ampliar a nossa fé, o nosso conhecimento e o nosso amor a Deus. Seria muito bom nós, não no tradicionalismo barato, mas num aprofundar naquilo que é a riqueza que nossos pais, aqueles que vieram antes, deixaram para nós. E também o próprio Cristo rezou. Rezar o ofício divino é conhecer mais o Cristo. É, para usar uma expressão do Apocalipse, tomar o lugar que é nosso, de todo cristão, da esposa que espera o esposo voltar, mas espera como? Vigilante com a fé e com a oração. Eu gostaria de dizer uma palavra sobre a festa de hoje, que é a festa de um santo que morreu provavelmente no ano 200, morreu martirizado, Santo Irineu. Vocês percebem que todos os textos, os salmos, eles colocam esse contexto de um homem diante da morte, e a morte por causa da justiça, por causa de Deus. Tudo aquilo que nós cantamos leva, de certa forma, nessa direção. E Santo Irineu é famoso por uma frase que foi usada e abusada muito, e recentemente um teólogo famoso aí dos anos 70 e 80 no Brasil usava essa frase corrompida para justificar uma teoria que é totalmente contrária àquela de Santo Irineu. A frase é a seguinte: ele diz num dos seus escritos que a glória de Deus é o homem vivo, porém a maioria dos autores para aí. Santo Irineu continua: e a vida do homem é a visão de Deus. Qual é o ensinamento que Santo Irineu nos dá com essa frase? É o seguinte: que Deus encontra a sua glória, encontra a sua presença. Poderíamos dizer que o reino de Deus se realiza quando o homem tem vida. Porém, o que significa para o homem ter vida? Aí que é o problema, nós paramos aí. Então qualquer vida. Não basta respirar, não basta ter saúde, não basta ter condições de vida, não basta ter alegrias, não basta ter a experiência da vida. É preciso algo mais. A vida que Santo Irineu ensina, que Deus nos dá, que manifesta a glória de Deus, é a visão de Deus. Ou seja, ver a Deus, contemplar a Deus. Todos nós sabemos que é impossível contemplar a Deus. O próprio Evangelho nos ensina: ninguém viu o Pai, mas nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. A glória de Deus, meus irmãos, portanto, o homem vivo é o homem semelhante ao Cristo, é o homem que conheceu a Jesus, aproximou-se dele, e o Cristo tornou-se sua vida, a razão do seu existir, a razão do seu viver. Que essa oração da tarde, que essa graça que nós temos de experimentar um pouco da beleza e da riqueza da igreja, essa oportunidade que Deus nos dá de formarmos essa beleza que é a esposa de Cristo, que olha para o seu esposo e pede que ele volte, que ele venha, que nós possamos aprender cada vez mais a nos tornarmos semelhantes a Cristo, a olharmos para o Cristo e nele vermos o Pai, e aprendermos que a nossa glória, a nossa felicidade, a nossa vida e a vida de qualquer ser humano só é possível
quando nós para usar o dizer de São Paulo, nos configurarmos, ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Ora, se nós rezarmos como Cristo rezou, certamente teremos dado um grande passo para começar a agir, a pensar, a viver e a ser outro Cristo na vida do mundo tão necessitado. Eu gostaria de só acrescentar mais uma palavra a vocês que se esforçam tanto no estudo da liturgia, no estudo do canto litúrgico. Nós celebramos hoje a festa de um mártir. Mártir, a palavra mártir, vocês sabem, significa testemunho. Cada vez mais, meus irmãos, a nossa igreja, precisa redescobrir a beleza e ter o testemunho da verdade que é apresentada através da música sacra, da música composta para o louvor de Deus, não para o orgulho próprio, não para servir a ideologias, mas simplesmente para honrar o homem, para honrar a Deus e alegrar o coração do homem. Que também vocês, ao aprenderem mais, ao crescerem cada vez mais no conhecimento da música e da liturgia da nossa igreja, possam ensinar ao mundo que realmente a glória de Deus é o homem vivo, e o homem vivo é aquele que contempla a face de Deus. Que a música que vocês fazem, seja lá onde for, seja muito, seja pouco o seu serviço, seja um testemunho, um verdadeiro martírio. E aqui eu não falo com ironia, porque para muitas vezes a música é um martírio, né? Mas com essa verdade, seja a música um verdadeiro testemunho de homens e mulheres que encontraram Cristo e aprenderam dele, que a glória de Deus é o homem vivo. Assim seja.
nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na última ceia e a entregou na cruz. Demos-lhe graças cantando. Nós vos agradecemos ao Salvador, fonte e exemplo de todo martírio, porque nos amastes até o fim. Porque vieste chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna. Porque destes a vossa igreja como sacrifício para a remissão dos pecados, o sangue da nova e eterna aliança. Porque a vossa graça nos mantém até hoje, perseverantes na fé. Pelo nosso arcebispo Dom Bruno, para que ele possa recuperar sua saúde e voltar às suas funções, ao governo da nossa diocese. Por todos os professores, coordenadores e por todos os alunos do SEMUC, para que possam continuar testemunhando a beleza de Cristo através da música e da liturgia. Porque associastes a vossa morte neste dia muitos de nossos irmãos e irmãs. Pai nosso, que estais no céu,
constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E Deus Todo-Poderoso vos livre de toda a adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dentro de alguns minutos a gente começa a testar os professores. É só o tempo de montar os instrumentos. Peço que todos permaneçam em cima de oração e dignifiquem que estamos numa igreja.